como implementar uma memória virtual no sistema computacional, né? Como fazer isso funcionar. Bom, primeiro a gente tem que entender que a paginação tem que continuar, ou a segmentação, dependendo do tipo de sistema de gerenciamento de memória que se tenha, né, no computador. Mas assim, a memória virtual ela vai precisar da paginação por demanda, tá? Ou ela vai realizar, perdão, a paginação por demanda, ou vai fazer segmentação por demanda, ou existe ainda uma outra técnica que não foi exposta, que é a segmentação com paginação, que acaba recaindo em paginação, de toda forma. Mas, assim, normalmente é tudo por demanda, sempre na necessidade, tá? Então, aquele princípio básico vai ser mantido. Agora, sim, existem algumas coisas que são necessárias, tá? Primeiro, a gente tem que saber que a memória física, ou a memória principal, ele é um recurso que tem limite de utilização. Você tem uma estrutura física ali para acomodar dados e instruções que não tem um tamanho grande suficiente para poder funcionar. Então, como tem que haver as trocas, né, você tem que haver aquele page in, page out, quando necessário, que é uma coisa da memória virtual. O sistema operacional tem que ter bem definido uma política de carga de página, ou seja, como realmente fazer a carga, né, dessa página, localizar a página em disco e colocar no quadro da memória principal. Política de localização de página, para poder estabelecer bem uma correspondência entre página do processo com quadro da memória principal, saber onde está. Tá? E política de substituição de página, que são as regras bem estabelecidas para que você possa retirar uma página antiga, que não está sendo referenciada, por uma página nova que precisa ser referenciada no momento da execução do processo. Além disso, questão do swap, ou da área de troca, ela tem que existir, tá? Tem uma área, essa área de troca ela é específica do disco para armazenar as páginas, né, para realizar esse page in, page out, e normalmente a forma de organização dessa área de troca ela é diferente da do sistema de arquivo que o sistema operacional implementa. Tá? Ela faz isso para poder otimizar mesmo, facilitar bem essa troca. Bom, a política de carga de página, ela tem a responsabilidade de carregar uma página para um quadro, né, da memória principal. Quando isso acontece, a gente tem duas situações para analisar. Primeira situação, o quadro escolhido pelo sistema operacional, ele está livre, ele está disponível para uso para escrita da página. Tá? Então, simplesmente nessa situação, ocorre a carga, né, dessa página no quadro sem maiores dificuldades. Então, você tem todo um sistema de hardware que dá apoio para isso ser realizado. A segunda situação, não existe quadro disponível na memória principal para aquela página que foi referenciada. Tá? Então, nessa situação, o que, que vai acontecer? O sistema operacional tem que liberar espaço, tem que arrumar um quadro livre, tá? Dependendo de quem estava ocupando aquele quadro, o sistema operacional tem que fazer um page out, ou seja, copiar as informações que estavam naquele quadro, na memória principal, para o disco, tá? E conseguir gravar a página nesse quadro que foi selecionado. Tá? Essa escolha do quadro que está ocupado para que possa chegar uma página nova é chamado de página vítima, seleção de página vítima, tá? Porque assim é alguém que vai sair. Algumas otimizações podem ocorrer no sistema, porque a carga de mais de uma página na memória, porque aí você consegue acelerar um pouco mais gente, sem precisar realizar o page in, page out, com relação à realização do page out, porque sempre que uma página tiver que ser substituída na memória principal, não necessariamente o conteúdo que está naquele quadro, né, daquela página, ele precisa ser gravado na área de troca. Tá?
Bom, primeiro, vamos tentar entender. Quando você tem um processo, um espaço de endereçamento de um processo para ele poder carregar, como para ele poder executar, como ocorre paginação por demanda, então, sim, esse processo ele vai ocupar espaço em disco, tá? Tá lá. E aí ele vai estar todo dividido em blocos, que são as páginas. Quando for necessária a primeira página, então a primeira página é carregada do disco na memória. E as outras páginas ficam lá. Mas assim, ele faz uma cópia, na verdade ele não faz um movimento, ele não retira do disco e copia na memória e grava na memória principal, ou seja, ele não libera espaço no disco para poder copiar na memória. Ele copia, faz uma cópia e cola mantendo aquela página lá no disco. Então os dados que se encontram na memória principal, eles também se encontram no disco, né, na área de troca lá. Então por isso que existem situações que você não precisa fazer modificação. Por exemplo, quando você tem uma página que é relativa a código somente para leitura ou até código de execução, né, de um processo que você não pode modificar, se aquela página tiver que ser substituída, não é necessário fazer o page out, ou seja, copiar tudo que está lá na memória principal e gravar de novo lá no disco. Porque a imagem, os dados que estão presentes lá no disco são iguais ao que está na memória principal que teve que ser substituído. Então você não tem essa necessidade de atualizar no disco, por exemplo, porque não houve modificação na memória principal. Agora, se houve modificação na memória principal, por exemplo, se é uma página correspondente a um dado estruturado que você está trabalhando e você modifica esse dado durante uma operação, durante a execução de um processo, se essa página desse processo tiver que ser substituída, então ele vai ter que atualizar lá na memória principal. Perdão, vai ter que atualizar lá no disco também, tá? Então, é isso aí que tem que acontecer. Apenas uma facilidade. Quais são as políticas o que é política de localização, né? Não é quais são, o que é exatamente, e a forma que se usa para determinar a localização das páginas na memória real. Então, você tem um processo, seu espaço de endereçamento, todo dividido em páginas, tá? E essas páginas vão ocupar quadros. Então, é como localizar uma página num quadro. Como fazer isso? É claro, você tem tabela de páginas, né? Você tem toda aquela coisa que vem já da paginação. O que é mais importante saber é que isso é feito pelo hardware de paginação ou de segmentação. Então, o sistema operacional, na verdade, ele já recebe essa informação. Você não tem nada no código do sistema operacional que implique fazer algum cálculo específico ou executar alguma rotina para poder calcular esse endereço ou achar esse endereço. Então, na verdade, isso funciona com hardware, né, com a MMU, e a MMU já entrega o endereço ou a numeração do quadro na memória principal quando for necessário fazer a transformação do endereço. Tá? Então, lembre aquele processo de transformação de um endereço lógico para um endereço físico. Aquilo ali é feito por hardware, não é feito pelo sistema operacional, tá bom? Então, por isso que ele é transparente, ele é invisível para o sistema operacional. É mais ou menos como acontece, é a mesma ideia como acontece quando você tem um uso de uma cache para dados e instruções no processador. Você gera um endereço físico, pode ser um endereço físico da memória principal, mas é feito primeiro uma busca na cache e o programador de baixo nível em assembly não percebe isso, porque na verdade você não faz acesso à cache de forma direta. Você tem um hardware que se responsabiliza por isso. Tá? A questão de substituição das páginas da memória. Bom, o que acontece aqui? É que, como eu já havia falado em algum momento no passado, pode ocorrer de alguns processos terem uma quantidade de quadros disponíveis na memória física para que sejam alocados para ele, certo? Um processo, quando entra em execução, ele não tem, pelo menos a priori, todos os quadros à vontade. Então, assim, na medida que ele vai referenciando, vai sendo alocado mais quadros e quadros. Não é bem assim que funciona. Se você tiver um processo que é altamente prioritário, isso pode ocorrer. Se você tiver um processo que é de kernel do sistema operacional, isso pode ocorrer.
mas aplicações do usuário que tem baixa prioridade, então isso de fato não ocorre. Então você tem uma quantidade limitada de quadros aí para serem usados. Existem algumas regras para calcular os quadros, um número mínimo, total de processos prontos, né, para execução, que precisa de espaço na memória principal. Então você tem essas regrinhas aí para poder disponibilizar. Tá? Mas assim, se considerando que a totalidade de quadros disponíveis para um processo ele está totalmente ocupada, né? Então, um processo tá executando, ele tem 5 quadros disponíveis no máximo, tem 4 quadros ou 10 quadros disponíveis para ele, e todos estão ocupados, então tem que haver uma regra para retirar páginas desses quadros que já não são mais necessárias, pelo menos para aquele instante de tempo, para poder colocar uma página que estava lá no disco e que é necessária agora em virtude da execução do processo. Tá? Então, para isso, é preciso haver essa substituição de páginas aqui, que ela é responsável pela escolha da página vítima ou do quadro vítima. Essa política de substituição ela vai ter o auxílio, né, principalmente lá da tabela de páginas, de alguns bits auxiliares. Dentro desses bits auxiliares, a gente poderia imaginar ali o bit de validade, invalidade, mas aparecem outros bits aí que trazem algumas informações que acabam sendo bastante úteis na troca, né, no momento da escolha, da troca. Então, alguns aqui que são listados. Tem um que é o dirty bit, é o bit de sujeira, tá? Ele vai indicar se houve alteração da página durante a execução do processo. Se essa página foi alterada, então é necessário haver o page out, né? Ou seja, a escrita daquela página que está na memória principal lá no disco, tá? Quando essa página for selecionada para poder sair. Se não houver alteração, então você não precisa realizar o page out, é só sobrescrever o conteúdo que está na memória principal. Pode haver também um bit de referência, né, que indica que essa página foi referenciada, houve uma referência dentro de um intervalo de tempo próximo, né, então isso é útil para alguns algoritmos de substituição. E existe também o que ele chama de bit de tranca, um lock bit, que serve para indicar que ela não pode sofrer page out, ela não pode ser substituída. Certo? Páginas com bit de tranca normalmente são páginas em que são extremamente necessárias para aquele processo em execução. Então, elas não podem sair. A política de substituição de páginas ela é sempre executada quando você não tem mais quadros livres na memória principal. Então, é óbvio. Essa política de substituição ela é viabilizada por algoritmo. Tá? A seleção na memória seleciona na memória uma página ser substituída quando outra página necessita ser carregada na memória. Então, é o padrão que se espera. Então, você tem uma quantidade de quadros que estão todos ocupados por páginas de um processo e um desses quadros tem que ter seu conteúdo liberado para que outro conteúdo ou outra página chegue. Tá? A dificuldade dos algoritmos é justamente assim, implementar um que consiga acessar ou pelo menos fazer a seleção da página que é menos necessária naquele momento. Tá? Então, esse é um problema. Existe uma série de algoritmos que permitem isso. Tá? E algumas páginas, como eu falei, com o bit de tranca lá. Então, códigos e estruturas de dados do sistema operacional. Então, basicamente, você não pode mexer não é possível mexer no kernel. E buffers de entrada e saída também, né, que são regiões da memória usadas para viabilizar a troca de dados com os controladores de entrada e saída. Então, também não podem ser substituídas. O algoritmo ótimo usado para a escolha da página vítima é chamado de justamente algoritmo ótimo. Tá? Ele é baseado num tempo futuro. Diga assim,
escolher como página vítima aquela página que vai demorar mais tempo para ser referenciada no tempo futuro. Então, assim, imagine, eu tenho um instante de tempo atual, eu tenho um processo que usa 5 quadros na memória principal, tá? Todos os quadros estão ocupados e eu preciso liberar um. Qual é o que eu vou liberar? Com um algoritmo ótimo, eu vou liberar aquela página, ou seja, eu vou tirar da memória principal aquela página que, desse instante de tempo para frente, para o futuro, vai demorar mais tempo para ser escolhido, né, para ser referenciado. Então, é isso aí, é o algoritmo ótimo. Então, o algoritmo ótimo, obviamente, não é possível de ser implementado porque a gente não conhece tempo futuro. A gente não pode fazer previsão de tempo, encontrar um tempo para o futuro. Tá? Então, ele é usado somente em simulações, né, para você validar uma aproximação de comportamento, tem um comportamento similar de outros algoritmos com esse algoritmo aí. Tá? Os algoritmos que são mais reais, assim, que são possíveis de serem adotados para substituição de páginas, vem do padrão FIFO da vida, né, o First In, First Out, no caso aqui os autores chamam de First Come, First Served, é uma coisa similar que é usada no gerenciamento de processos, que basicamente diz o quê? A primeira página que entrou na relação de quadros disponíveis é a primeira que tem que sair quando for necessário fazer uma substituição. Tá? Outros algoritmos são o LRU, que é o menos recentemente usado, ou seja, ele pega aquela página que está mais tempo sem ser referenciada, então é como se fosse um algoritmo ótimo para trás, para o tempo passado. Ao invés de olhar para o tempo futuro, eu olho para o tempo passado. Aí eu vejo há quanto tempo alguma página ficou sem ser referenciada e uso isso para substituir. E tem outros algoritmos que são baseados com contadores, né? É o que indica que quem mais foi referenciado, quem menos foi referenciado. Tá? Por enquanto a gente vai ver somente o FCFS, o First Come, First Served, para poder ver o comportamento dele. De cara ele é o mais simples de ser executado e, em comparação com outros algoritmos viáveis, é o que é o menos ótimo, tá? É o que vai mais apresentar falha de página aí. Para poder avaliar, a gente vai definir o chamado string de referência. Então, o que é string de referência? Ele é muito usado em simulações para avaliar. Se cria uma sequência de páginas que são referenciadas. Com essa sequência de páginas que são referenciadas, então você passa a testar o comportamento do algoritmo. Então, você serve isso para avaliar se esse algoritmo é bom ou não para substituir página. E, normalmente, se isso é feito comparado com um algoritmo ótimo. Bom, então, como eu falei, o First Come, First Served, em algumas obras de sistemas operacionais, ele é chamado também de algoritmo FIFO. Tá? Os quadros na memória principal são alocados à página na forma de um buffer circular, então você tem uma lixa circular aí. E, na medida que o primeiro que chegar é o primeiro que vai sair quando assim for necessário. Ele é mais simples e vai substituir a página que está mais tempo na memória. Tá? A desvantagem dele é que ele pode implicar muita falha de página, porque assim, vamos supor que uma página ela foi a primeira a entrar na lista de quadros disponíveis para aquele processo. E, em um determinado momento, essa página foi selecionada para sair dos quadros disponíveis para aquele processo. Então, ela sai, uma nova página entra. Mas aí, assim que ela saiu, a próxima referência que é feita para um endereço lógico é um endereço lógico que pertence àquele quadro
aquela página que acabou de sair. Então, aquela página tem que sofrer um novo page in, certo? Ela tem que entrar novamente na memória principal. Então, é uma desvantagem que pode acontecer, tá? Mas a simplicidade acaba tendo uma vantagem muito importante aí. Vamos ver um exemplo aqui de comportamento, né? Um exemplo didático, obviamente, tá? De como funciona, ou pelo menos em termos de falha de página, como fetch server, certo? Vamos considerar que a nossa memória física ela tem 3 quadros disponíveis para esse processo. Então, não importa o que ocorra, esse processo só pode ser disponibilizado para eles 3 quadros para uso. Tá? E esse processo, né, o espaço de endereçamento lógico dele, ele é composto por 8 páginas. Então, ele tem 8 páginas lógicas e 3 quadros reais, tá bom? Essa tabelinha aqui é uma tabelinha que vai mostrando, certo? Cada coluna dessa daqui é uma referência feita às páginas de um determinado instante de tempo na execução desse processo, tá bom? Então, aqui é o instante inicial e o tempo vai passando. Vamos supor que no instante inicial, no primeiro momento, esse processo teve a página 7 sendo referenciada, certo? Aqui é a referência que é feita. E você tem os quadros livres aqui. Então, nessa situação, o que é que vai acontecer? Essa setinha vai indicar a ocorrência de uma falha de página. Como você tem quadros livres e a paginação por demanda, ocorre uma falha de página e aí o sistema operacional vai lá na área de disco, procura a página 7 e carrega no primeiro quadro da memória principal que é disponibilizado para esse processo. Tá? A segunda página a ser referenciada foi a página 0. Algum endereço da página 0 foi referenciado aí. Tá? Então, nessa situação, a gente tem mais uma falha de página e a página 0 foi colocada no quadro da memória principal. A página 7, que está no quadro da memória principal aqui, ela está marcada de vermelho porque indica qual foi a página que chegou primeiro dentro desse algoritmo, né? Que a gente, é um FIFO da vida, o primeiro que chegou vai ser o primeiro a sair quando for necessário, tá bom? A terceira referência vai ser para a página 1, tá? Vai ter uma falha de página, porque a página 1 não está carregada na memória principal, e ocorre a escrita dessa página 1 no quadro da memória principal. A próxima referência que é feita é para a página 2. Então, nesse caso, a gente tem uma falha de página, porque a página 2 não está nos 3 quadros disponíveis. Então, eu tenho que substituir, já que as 3 páginas estão ocupadas. Aí eu vou substituir quem? Justamente a página 7, porque foi a primeira a entrar, certo? Então, a página 7 sai e a página 2 entra nesse quadro. Quando isso acontece, a marcação de próxima página a ser substituída vai ficar com a página 0, porque dentro da sequência de quem chegou primeiro, a página 0 agora é a página que vai ser substituída, tá? Quando for necessário. E aí a gente tem uma nova referência. Essa nova referência ela é feita para a página 0, para algum endereço da página 0. Então, o que é que vai acontecer aqui? Um acerto de página. Por quê? Porque a página 0 já está na memória principal. Já ocupa um quadro da memória principal. Tá? A próxima referência que ocorre vai ser para a página 3 desse processo. Então, a referência página 3 vai implicar uma falha de página. Tá bom?
Essa falha de página vai fazer com que o sistema selecione um processo, selecione uma página, um quadro alocado desse processo como vítima, e dentro do critério é o que chegou primeiro, né? Das páginas referenciadas, a que chegou primeiro que é a vítima para sair. E no caso é a página 0. Então, a página 0 cede lugar, ela sofre um page out, e a página 3 entra nos quadros, né, disponíveis por meio de um page in aí, fazendo com que essa tabela aqui, ela seja atualizada, né, para vincular a relação de página com os quadros, a memória virtual, tá bom? Então, nesse instante de tempo, eu vou ter as páginas 2, 3 e 1 como páginas que compõem os quadros disponibilizados para esse processo. Como a página 0 saiu, sofreu um page out, a página 1, que na sequência ela ingressou nos 3 quadros, então ela passa a ser a candidata para substituição futura, porque ela foi a primeira a sair, tá? E aí o que é que vai acontecer? Na próxima referência, eu tenho agora uma referência à página 0, que foi a que acabou de sair recentemente. Então, como há uma referência à página 0 e a página 0 não mais se encontra nos quadros disponíveis, ocorre uma falha de página, certo? E a página 0 vai agora substituir a página 1 lá num dos 3 quadros. E aí a configuração de páginas nos quadros da memória principal para esse processo fica como essa daqui. Página 2, página 3 e página 0. Tá? E aí, no caso, a página 2 é a página que é candidata a ser vítima, é a página vítima na próxima substituição. A próxima sequência de referência, ou a próxima referência, ela é feita para a página 4. Tá? Naturalmente, ocorre uma falha de página, está indicada aqui por essa seta. A página 2, que era candidata, ela sai dos quadros, e a página 4 entra nesses quadros da memória principal. A página 3, ela passa a ser candidata à página vítima, porque foi ela, dos 3, ela foi a primeira página a entrar, e esse processo vai se repetindo para toda e qualquer referência. Tá? Vamos adiantar um pouquinho aqui. Vamos supor que nesse instante de tempo, né, que ocorre uma referência à página 0, a página 0 está presente, a página 2 também, a página 3. A gente tem uma referência à página 3, então eu tenho um acerto, porque a página 3 está presente, certo? Depois eu tenho uma referência à página 2, eu tenho um acerto, que a página 2 está presente. Depois eu tenho uma referência à página 1, e aí ocorre uma falha porque a página 1 não está presente nos quadros. A página 2 era candidata à vítima, ela sai e a página 1 entra. Então eu passo a ter essa configuração de páginas nos 3 quadros aí. E assim sucessivamente. Então vejam aquele comportamento first in, first out, né? O primeiro que chega, o primeiro que sai, que é facilmente implementado. Como você pode implementar uma tabela de páginas, né, para poder vincular os quadros da memória principal com essas páginas aí. Você pode usar um bit para indicar quem é a página vítima na próxima vez que houver uma substituição. Tá? Então, simplesmente, uma coisa muito fácil de ser implementada. Nessa situação aqui, né, nessa string de referência que a gente tem, que é apresentado nessa linha 1 aqui, tá? Para a situação de 3 quadros inicialmente vazios, a gente tem um comportamento de 15 falhas de página, tá? Gente, só para poder assim, vocês entenderem bem esse exemplo, lembre-se que o que a gente está fazendo aqui é referência à
página, tá? A gente está abstraindo a referência de um endereço em particular de uma página. A gente sabe que quando você tem uma referência à página, existe uma sequência de endereços dessa página que são acessados, e aí você tem sempre um acerto de página ocorrendo. Aí, quando o próximo endereço referenciado não fizer parte daquela página e for de outra página, é que vai ocorrer essa falha de página que a gente ilustra aqui, tá bom? Então, daqui é um exemplo de como é um exemplo comportamental, tá? E aí ele é facilmente simulado e ele é facilmente implementado também nos sistemas operacionais.